Olá pessoal, meu nome é Fredson e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura básica das flores. As flores ela é formada por 4 conjuntos de folhas especializadas, denominadas vertículos florais. Esses 4 conjuntos é denominado por androceu, gineceu, corola e cálice. No androceu a gente vai encontrar as partes dos estames, como visto aqui na imagem. No gineceu a gente vai encontrar as partes dos carpelos. Já na corola, temos o conjunto de pétalas, que são essas coloridas. E no cálice, o conjunto de sépalas. Sépalas são essas folhas verdes embaixo, que dá para observar aqui na imagem. O androceu e o gineceu, eles são a parte da reprodução das flores, como visto aqui na imagem. E o corola e o cálice é a parte estrutural, né, das flores. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as pétalas. As pétalas, gente, são estruturas geralmente coloridas, né, que é toda a formação da flor em si, onde essa cor ela atrai polinizadores, como inseto e pássaro, por meio, né, dessas cores que fornecem as pétalas das rosas. Ela não possui função reprodutiva direta, mas é essencial na transação dos polinizadores para facilitar a transferência de pólen entre as flores. Já agora aqui nas sépalas, essa estrutura geralmente elas são verdes, que são essas folhinhas aqui embaixo. Formam o cálice, protegendo a flor antes de sua abertura, podendo também auxiliar na atração de polinizadores após a floração, podendo criar ou permanecer, né, ali na base do fruto quando o fruto vai sendo gerado. E ela serve de suporte para proteger a planta, né, durante ali seu desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os estames, né, gente? Os estames são os órgãos masculino, eu acho que dá para observar aqui, masculino da flor. Ele é composto pelo filete e pela antera. É como se fosse uma antena, onde a antena de cima fosse a antera e esse fiozinho fosse o filete. A antera contém os sacos polônicos, onde são produzidos órgãos de pólen. O pólen é liberado para polinização quando a antera ela se abre, podendo ser transmitido pelo vento, tanto pelo inseto e também pelos pássaros. E também há casos quando ocorrem chuvas, que são levados pela água. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o carpelo, né? O carpelo, gente, é a parte feminina da flor. Ele é composto pelo estigma, o estilete e o ovário. O estigma é a superfície pegajosa onde o pólen se prende ao estilete e o tubo que conecta o estigma ao ovário. E o ovário contém os óvulos, que são onde ocorre a parte de reprodução. Quando o pólen alcança o ovário, onde a fertilização dos óvulos ocorre, levando à formação das sementes e frutos, como vocês podem observar aqui na imagem. Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o passo a passo da fertilização da flor, como é que ocorre. Primeiramente, a gente tem a parte de produção, né, do pólen, das anteras, dos estames. Ocorre a produção de grão de pólen contendo os gametas masculinos, né, da planta. Agora, já na transferência do pólen, o pólen pode ser transferido de várias formas, seja tanto pelo vento, por insetos, por pássaros, por água ou outros agentes polinizadores. Ele pode aderir ao corpo, né, dos polinizadores, como abelhas e borboletas, como exemplo, enquanto buscam néctar nas flores. Já aqui na chegada, né, do estigma, o pólen, uma vez depositado no estigma da flor receptiva, que vai receber esse pólen da mesma espécie, inicia o processo de polinização. O estigma é pegajoso para facilitar a aderência do pólen. A partir daí se inicia o processo de crescimento do tubo polônico, que é onde o pólen germina no estigma, como vocês podem observar aqui, e desenvolve um tubo polônico
que cresce através do estilete até o ovário da flor. Após esse processo, entra no processo de fecundação, como vocês podem observar. No ovário, o tubo polônico alcança o ovário e ocorre a função do gameta masculino contido no pólen, com o gameta, como vocês podem observar, feminino no interior do óvulo, dando origem à formação de uma semente, que futuramente serão lançadas para alcançar o mais longe possível, onde elas possam encontrar tanto nutrientes como água para elas evoluírem. Porém, essas sementes precisam de um fruto para que possam proteger, e eu vou falar um pouquinho desse fruto para vocês na próxima imagem. Já que, na formação do fruto, o ovário fertilizado se desenvolve em fruto, protegendo e nutrindo as sementes formadas a partir dos óvulos fecundados durante o processo de polinização e fertilização. Dispersão das sementes. Como eu já tinha falado, né? As sementes, geralmente, elas são dispersadas tanto através de vento, como através de pássaros ou até de animais. E é dessa forma que elas podem alcançar o mais longe possível tanto água como uma terra fértil onde ela possa se auto-reproduzir. Essa é a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado, e agora a gente vai ver a outra parte que vai ser apresentada por minha amiga. Obrigado e até mais. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os órgãos reprodutores das flores. Algumas flores têm o órgão reprodutor feminino, outras têm os órgãos reprodutores masculinos e outras são hermafroditas, que têm os dois órgãos. Os órgãos reprodutores das flores são conhecidos como o androceu masculino e o ginoceu feminino. O androceu é o termo utilizado para identificar um conjunto de estames. Estames são os apêndices da flor, uma estrutura portadora de sacos polênicos, que originam os grãos de pólen. Geralmente são divididos em duas partes, a antera e o filete. A antera é onde estão os sacos polênicos, local onde são produzidos os grãos de pólen. Geralmente as anteras possuem 4 sacos polênicos, os quais estão organizados em 2 pares. Cada lobo da antera teca contém 2 sacos polênicos. A liberação do grão de pólen ocorre pela abertura da teca. E o filete é uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera responsável pela produção do pólen. Já o ginoceu é o termo utilizado para designar os conjuntos dos pistilos. Os pistilos é a parte reprodutiva feminina, geralmente localizada no centro da estrutura da flor. O estigma é uma estrutura do pistilo, localizado na extremidade do estilete, onde se depositam os grãos do pólen, para se iniciar o processo de germinação. E o estilete é um órgão de comprimento variável, uma espécie de tubo que faz a ligação entre o ovário e o estigma. E o ovário é uma estrutura de porção inferior e dilatada do pistilo, que se envolve e protege os óvulos. Após a fecundação da flor, o ovário irá desenvolver-se em fruto e o óvulo dará origem às sementes. Boa tarde, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre a polinização, a fecundação, a formação, a variedade de formações de plantas e também um pouco sobre os polinizadores. Antes de tudo, vou começar a definir e a diferenciar a autopolinização da polinização cruzada. Enquanto que na autopolinização, a planta ela não depende de outro, de um companheiro, entre aspas, ela não depende de outra planta para poder realizar essa transferência do pólen. Na autopolinização, o próprio pólen daquela planta
ela vai cair no seu próprio estigma, que no caso o estigma é o aparelho reprodutor feminino da planta e também é a parte em que o pólen vai começar a se fixar ali para que depois ocorra a germinação. Já na polinização cruzada, uma planta ela depende da outra para que ocorra essa transferência do pólen e vai ocorrer da seguinte maneira. O aparelho reprodutor masculino da planta, chamado de antera, ele vai levar o pólen para a parte reprodutora feminina da planta, chamada de estigma. E nesse tipo de polinização, existe uma grande variabilidade genética por causa da troca de gametas, que é um detalhe que não acontece na autopolinização, já que ela não necessita de outra planta para a ocorrência dessa transferência do pólen. Então, ainda sobre a polinização cruzada, devido a essa troca de gametas, tem aquela variabilidade genética maior e tem outro detalhe referente a essa variabilidade genética, que ela confere uma maior diversidade de morfologia e de fisiologia para os vegetais. A polinização ela pode ocorrer por meio de fatores abióticos, que são aqueles fatores que não possuem existência de vida. A gente pode citar o vento, a água, e também pode ocorrer através de fatores bióticos. São aqueles fatores que possuem vida. A gente pode citar como exemplo os animais, os insetos, como no caso de abelhas, marimbondos, no caso de mamíferos, que nem os morcegos, e também de aves, como os beija-flores e outras aves em geral. Então, existe uma variedade de polinizadores que contribuem ali para a polinização da planta para que assim se perpetue a espécie dos vegetais. Já tendo mencionado sobre os tipos de polinizações, vamos agora falar sobre a importância da fecundação, no caso do mundo dos vegetais. Então, qual é a importância da fecundação? O que é que acontece quando ocorre essa fecundação? Surgem novos indivíduos. Então, isso vai garantir que a espécie ela acaba se perpetuando. E com isso vai servir tanto de alimento quanto de abrigo para outros animais que dependem desses vegetais para a sua sobrevivência também. E existe um outro detalhezinho importante, que é a liberação de oxigênio e a absorção de gás carbono que os vegetais realizam. Por esse fator, os vegetais são importantes na questão de deixar o ambiente bem mais ventilado, menos abafado e menos quente. Essa é a importância ecológica das plantas e das árvores. Em relação à morfologia das flores, cada flor possui um formato diferente, nenhuma é igual à outra. Claro que tem algumas que são de uma forma igual a outra, mas não são todas que são exatamente iguais. Eu vou começar a citar 3 exemplos dessas flores, formatos das flores, né? Começando com o formato actinomorfo. Nesse formato, quando você faz um corte na flor, você obtém os lados iguais. Como, por exemplo, caso de girassóis, margaridas. Se você for fazer um corte, você vai ter todos os lados iguais. Tem também a zigomorfo, que mais tarde vou demonstrar aqui um exemplo de uma flor com formato zigomorfo. E no zigomorfo é quando você faz um corte na flor, você obtém 2 lados iguais. E ainda tem aquele formato que é assimétrico. Nesse formato, o próprio nome já se explicando, já autoexplicativo, a assimétrica, ela não tem lados iguais. A partir do momento que você faz um corte, você vê ali que tem algumas diferenças que faz com que ela não tenha lados iguais. Esse aqui é um exemplo de uma planta com formato zigomorfo. O nome dessa planta é conhecida popularmente como agapanto. E se vocês analisarem direitinho aqui,
Se vocês fizerem um corte ao meio, você vai obter dois lados iguais. Essa pontinha também faz parte dela aqui que vocês estão observando. Então, ó, deixar ela um pouquinho fixa. Então, se você fizer um corte aí ao meio, você vai obter dois lados iguais. Essa é a divisão que se realiza. A coevolução entre flores e polinizadores. Qual é a sua relação? Antes de tudo, a gente deve entender o que é essa coevolução. Ela faz referência a uma associação entre abelhas, no caso os polinizadores, e as flores, né? Referente ao mundo ali plantae, ou referente ao mundo dos vegetais. Tanto um vai beneficiar o outro. A abelha, por exemplo, ela vai pegar o pólen e vai transferir para outra flor para que assim ocorra a fecundação. E ao mesmo tempo que a abelha está realizando, está ajudando a flor ali a realizar sua fecundação para gerar novos indivíduos, novas plantinhas, novas árvores, a abelha ela vai se alimentar daquele néctar do pólen também para garantir a sua sobrevivência. No mundo do meio ambiente, no mundo natural, é um ajudando o outro. Tem também outros tipos de relações que não beneficiam, são relações extremamente negativas, onde um prejudica o outro. Mas vemos nesse exemplo que um está ajudando o outro. Ou seja, cada animal possui o seu papel no meio ambiente. Por isso, a importância de cada ser vivo que existe nesse meio natural. Então, o desenvolvimento da flor se iniciará pelo processo de polinização. Olá, eu irei falar um pouco sobre o desenvolvimento da flor. Aqui nós temos alguns exemplos ilustrativos que ilustram alguns processos de desenvolvimento. É bom ressaltar que nem todos os exemplos ilustrativos serão iguais, né? Porque nem todas as flores serão iguais. O ciclo de vida da flor é bem complexo quando comparado a de outros grupos vegetais, que é o momento em que ocorre a transferência do pólen produzido na antera ao estigma. O embrião, ele desempenha funções específicas durante esse desenvolvimento. Então, primeiramente, o embrião se desenvolve e os tegumentos, eles formam esses envoltórios na semente. Então, aqui tem todo um processo, né? Nós podemos ver aqui o núcleo, né? Esse pontinho vermelho. Então, aqui tem o núcleo, né? Que é esse pontinho vermelho que se encontra dentro do saco embrionário. E aqui irá ocorrer todo um processo de meiose, com 4 células haploides, onde 3 delas se degeneram, e em todo o processo iremos ter a formação do gametófito. Então aqui nós já temos, né, a formação do gametófito feminino, aqui, né, onde já se encontra maduro. Então essa bolinha aqui amarela, ela é um saco embrionário, onde geralmente são encontradas 7 células que têm uma estrutura do óvulo que se desenvolveu. Nessa primeira imagem aqui se encontra o ovário da flor, né, que se desenvolverá. Então, o ovário da flor se desenvolverá em frutos. Então, os frutos é resultado do desenvolvimento do... Então, os frutos
são resultado do desenvolvimento do ovário. A radícula, ela é a primeira parte a se desenvolver no embrião e dará origem à raiz primária. A região do embrião que se desenvolverá em um caule acima das primeiras folhas verdadeiras, né? Então pode-se dizer que a plúmula, que contém o meristema apical, dará origem às primeiras folhas verdadeiras, né? Então, esses são alguns processos do desenvolvimento. Temos também fatores externos que podem influenciar no desenvolvimento da flor, né? E fatores externos também podem atrapalhar esse desenvolvimento, né? Como, por exemplo, fortes chuvas, ventos fortes, altas temperaturas. Então, são fatores que podem influenciar negativamente. E eu venho deixar aqui uma mensagem de reflexão relacionada ao meio ambiente, que cada elemento natural que existe, cada vida que existe, sejam aquelas que são abióticas, que nos minerais, a água, o vento, o fogo, e aqueles que são bióticas, como os animais e tantos outros, cada um deles possui um papel importante ali no meio natural. Não existe nenhuma forma de vida que não possua uma função em específico para se realizar no meio natural. Então, eu quero dizer que todos possuem uma função ecológica, um papel que é fundamental ali para pôr em prática no meio ambiente. Porque se a gente não cuidar, quem vai se dar mal é todos os habitantes que existem.